Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Hoje me gostaria hablar-lhes acerca da orientação que o apóstolo ha dado à igreja. Ha hablado a los hebreus, aqueles que conheceram a Jesus, aqueles que começaram a viver uma vida por la fé. O apóstolo dijo: mirad, hermanos, aqui é uma advertência, mirad, hermanos, que não haja em ninguno de vosotros coração malo, de incredulidade, para apartar-se del Deus vivo. Antes, exortaos los unos a los outros cada dia, entretanto que se disse hoje, para que ninguno de vosotros se endureça por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, com tal que retengamos firme hasta el fim nossa confiança del princípio. Entretanto que se disse, se oyeres hoje sua voz, não endurezcais vossos corações, como em la provocação. Quenes foram os que, havendo oído, lhe provocaram? Não foram todos os que saíram de Egipto por mano de Moisés? E com quenes estuvo ele desgostado 40 anos? Não foi com os que pecaram, cujos corpos cayeron en el deserto? E a quenes jurou que não entrariam em seu repouso, senão aqueles que desobedeceram. Então, verifique você que esta é uma advertência severa à la igreja, a los cristianos. Aqui, o apóstolo não está falando para os incrédulos, aqueles que estão perdidos em los vícios, que necessitam de ajuda, de um socorro espiritual, um livramento. Não, ele está falando para os cristianos, porque desafortunadamente, nesta época, muitos han endurecido o coração, muitos han dado lugar à la incredulidade, muitos que se haviam apartado do pecado, se haviam apartado de suas tradições religiosas, começaram a desviar-se da fé. E aqui o apóstolo disse, porque somos hechos participantes de Cristo, com tal que retengamos firme hasta el fim nossa confiança del princípio. Isso é de fundamental importância, porque há muitas pessoas que hasta começam bem em la fé. Há muita gente que começa de coração aberto. A pessoa se entrega, a pessoa se apega à palavra de Deus, começa a seguir os passos de Jesus, começa a viver por la fé. Pero desafortunadamente, às vezes, estas pessoas começam a escutar a um, a outro, sabe? Há muitas palavras negativas, palavras de dúvidas. Desafortunadamente, neste mundo, há muitas pessoas usadas por el diabo para sembrar as dúvidas en el coração, com a intenção de desviar la persona de los caminos de Deus. E aqui o apóstolo dá o exemplo do pueblo de Israel, que saiu de Egipto com manos poderosas, o pueblo que foi livre de la esclavitud, o pueblo que viu muitos milagros no deserto, muitas maravilhas. Eles probaram do poder de Deus. Sin embargo, quando enfrentaram dificuldades, deram lugar a dúvidas, deram lugar ao pecado,
se apartaram de Deus, desobedeceram sua palavra e, desafortunadamente, muitos cayeram por el deserto. Aunque a promessa de entrar em la terra prometida era para todos, não todos lograram. Não todos puderam entrar em la terra que Deus lhes havia prometido. E por quê? A culpa foi de quem? Foi de Deus? Foi de Moisés? Não, Moisés lhes deu a palavra. Moisés lhes passou espírito, lhes passou fé. Hablou a verdade. Pero eles deliberadamente, voluntariamente tomaram decisões equivocadas e se apartaram do Deus vivo. E por isso muitos fracassaram. Muitos perderam a própria vida e não puderam tomar possessão das promessas de Deus. E nós outros vemos com tristeza que esta história se repite hoje dia. Porque muitos são aqueles que vemos que começaram também em la fé, de coração aberto, sinceros, buscando a Deus, tiveram experiências maravilhosas com Deus, hasta foram curados de enfermidades, se liberaram de tormentos espirituais, muita gente que não tinha nada, que prosperou, que avançou, saiu adelante, se volveram empreendedores, comerciantes, empresários, pessoas exitosas, pero desafortunadamente com o tempo descuidaram de sua comunhão com Deus, de sua relação com Deus, de sua vida espiritual e pouco a pouco se foram enfriando em la fé. Pouco a pouco se foram apartando de los caminhos de Deus e acabaram sofrendo e estão sofrendo hoje dia. Muitos que estão caídos hoje dia, muitos que hasta perderam todo o que haviam conquistado, a vida se ha hundido completamente e hoje estão depressivos, hoje estão vazios, hoje estão hasta perturbados espiritualmente hablando. Porque, desafortunadamente, Alberto, muita gente não tem zelo por sua vida espiritual. Há muita gente que às vezes se enfoca demasiado em las coisas deste mundo, em los prazeres, em los bens materiais. A pessoa quer desfrutar de lo que este mundo tem para oferecer e ela acaba, pouco a pouco, descuidando de sua comunhão com Deus, de sua vida espiritual, e por isso vemos hoje dia muitos ex-cristianos, ex-creyentes, pessoas que eram muito fervientes de espírito, pessoas que tinham muita fé, pero hoje a fé está quebrada, hoje a vida está destroçada, destruída. São pessoas que han retrocedido em la fé, pessoas que hoje estão vivendo na vida de fracassos, que necessitam de novo de uma liberação espiritual. Por quê? Porque não priorizaram sua vida espiritual, não buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. Exactamente, obispo. Se han distraído con los muchos asuntos de esta vida, las muchas preocupaciones, los afanes, y han dejado de lado lo más importante, lo que era la base, ¿no? Lo que era la estructura de todo y realmente lo que proporciona la paz, la felicidad, inclusive la propia salvación, que es la comunión con Dios. Y es que todo el mundo quiere soluciones superfluas, rápidas, quiere solucionar los problemas que les rodean del día a día y no se dan cuenta que ese orden lo van a obtener cuando comienzan a invertir en su vida espiritual. Y hemos observado a gente que ha empezado hasta muy bien, ha dado los primeros pasos en la fe, hasta
ha empezado en algún momento a congregarse, a hacer algún tipo de cadena de oración, y cuando empezaron a lograr cualquier tipo de mejora, a recibir bendiciones y a solucionar esos problemas que antes les preocupaban, dejaron de cuidar su vida espiritual para enfocarse en las soluciones temporales y no se dieron cuenta que esa solución venía como fruto de su fe y de su propia dependencia hacia Dios. Eu mesmo já escutei Alberto Persona dizendo, o bispo, acho que, sabe, eu não tenho muito tempo. Pessoas que chegaram sem nada, com a vida quebrada. Pessoas que não eram nada, não eram nada. E começaram bem, de coração aberto, em la fé. Você também conhece a gente assim, que pudo levantar-se na vida, cambiou de vida, se casaram, formaram sua família, abriram seu próprio negócio, prosperaram, começaram a avançar em la vida, mas depois já não teriam mais tempo para buscar a Deus, já não teriam tempo para venir os domingos por la manhã para buscar o Espírito Santo, porque priorizaram mais seu trabalho, priorizaram mais seus negócios e pouco a pouco a pessoa se foi enfriando em la fé. Ela foi debilitando-se em la fé e muitos hoje estão tíbios, não estão frios, pero tampouco estão calientes, estão tíbios em la fé. Isso é algo que a Deus não lhe agrada. Deus não lhe agrada, porque incluso temos uma repreensão muito forte, não? Com relação à igreja de Laodiceia, que Deus estava muito desgostado com os membros daquela igreja porque eles não eram frios nem calientes. E o Senhor disse, ojalá fosses frio ou caliente, porque se não és frio, tem a oportunidade de calentar-se, não? Tem a oportunidade de convertir-se, de conhecer a Deus. Se não és caliente, não? Espiritualmente, está em la fé, está bem, está seguro, porque nossa fé é como uma chama que tem que estar sempre encendida, porque se esta chama se apaga, então a pessoa ela vai acabar fracassando em la vida, aunque tenha conhecimentos bíblicos, aunque tenha informação bíblica, a chama da fé, a chama do Espírito Santo não pode apagar-se nunca. E muitos se han vuelto tíbios em la fé. E o Senhor habla aqui severamente a la igreja de Laodiceia, que estava a ponto de vomitar-los de sua boca. Sí, eso ocurre, obispo, cuando una persona pues se va enfriando, queda tibia, dice, no, pero si yo continúo creyendo en Dios, claro, ya no es igual que antes era como atea, pero es que tampoco es aquella persona comprometida, fervorosa, sino que está en medio, hay una indecisión, cuando Jesús nos enseña que nuestra palabra o nuestra actitud tiene que ser o una u otra, tiene que ser sí, sí o no, no, lo que es entre medias, pues es del propio diablo, ¿no? Y esa situación espiritual, esa ambigüedad, esa falta de definición, esa falta de compromiso, pues no es agradable a Dios. Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de Él y le sigamos obedeciendo su palabra y que nuestra vida esté consagrada y dedicada a Él. Ojo, esto no quiere decir que uno va a estar dentro de la iglesia como si fuera en un convento de clausura, no, hay que tener equilibrio. Por supuesto que a pessoa tem que cuidar de sua família, de seu trabalho, tem que trabalhar, tem que echar ganas, pero nunca olvidar-se de priorizar su vida espiritual. Totalmente, obispo. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la parábola de las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que las insensatas, cuando llegó el momento, pues no tenían aceite consigo para alumbrar aquellas lámparas, que nosotros sabemos que aquel aceite representa el Espíritu Santo. Y claro, hay momentos, obispo, donde el conocimiento, la religiosidad no basta. Lo que debemos tener son momentos, experiencias y una vida en común con el propio Dios. Y cuando una persona deja de congregarse, cuando deja de practicar la palabra de Dios, cuando no tiene compromiso con el propio Señor Jesús, se va secando y se va apagando su fe como una lámpara carente de aceite. Y es eso lo que ocurre con mucha gente. Después hablamos con ellos porque, claro, regresan quejándose que tienen problemas, que han
empeorado, que los conflictos que tenían pues les están abrazando otra vez y le decimos, oye, es que hay que luchar, hay que buscar a Dios. Sí, yo lo sé, que tengo que buscar, que tengo que luchar, pero es que no tengo fuerzas. No tiene fuerzas porque tiene posiblemente hasta el conocimiento, pero no tiene esa fortaleza espiritual porque no ha invertido en su comunión con Dios, en la búsqueda del Espíritu Santo. Aqui nesta carta, no, que hemos citado de la Odisseia, no, aqui diz assim, porque tu dizes, eu sou rico e me he enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade, e não sabes que tu eres desventurado, miserável, pobre, cego e desnudo. Sabe, há muita gente que se sente rica, se sente muito bem, que está muito bem, que não necessita de coisa alguma, de nada, és independente, hasta independente de Deus. Pero estas pessoas são as mais tristes, as mais desventuradas, miseráveis, pobres, porque a maior riqueza, a mais importante, não é a riqueza material, é a riqueza espiritual. É uno tener el Espírito Santo, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo dentro de ella é a pessoa mais rica, mais dichosa deste mundo. Ela tem paz interior, ela tem fortaleza para enfrentar as lutas da vida e vencê-las. E aqui, o Senhor sigue dizendo, portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico, e vestiduras blancas para vestir-te, que não se descubra a vergonha de tu desnudez, e unge tus olhos com colírio para que veas. Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Se, pois, celoso e arrepende-te. Sabe, esta carta nos causa muito temor, muita preocupação, porque jamais podemos descuidar de nossa comunhão com Deus. Passe lo que passe, venga a luta, o problema, a dificuldade que seja, temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar. Os que hacen isso são ricos, são bem-aventurados, são vitoriosos, vivem em paz, vivem uma vida plena, uma vida de qualidade, uma vida abundante e nunca lhes faltará absolutamente nada. Você, amiga minha, amigo meu, se você se identifica com esta palavra, se você reconhece que Deus está falando com você sente que Deus está falando direto com você, este é seu problema. Você é uma pessoa que começou bem em la fé, pero você está terminando mal. Você não ha permanecido em la mesma fé. Você não ha guardado sua comunhão, sua relação com Deus. Você não ha procurado llenar-se do Espírito Santo. Deus quer dar-lhe a oportunidade de levantar-se, de cambiar de vida, de ser feliz, de ser lleno do Espírito Santo e volver ao primeiro amor, volver à prática das primeiras obras. Este domingo estaremos aqui com ustedes às 10 da manhã e no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, para você que quer, você que reconhece que necessita ser renovado, ser avivado, você necessita ter encontro, ou quizás reencontro com Deus. Deus lhe está dando a oportunidade de cambiar sua vida e llená-lo com seu Santo Espírito. Le esperamos
este domingo aqui às 10 da manhã em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Recordando que estaremos também fazendo a oração de fé em favor das famílias e participando da Santa Comunhão, a Santa Cena, do corpo e la sangre de Cristo, a Santa Cena de la reconciliação, para que você seja reconciliado com o Padre. Este domingo, às 10 da manhã, lhe esperamos. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta com seus amigos, familiares, aqueles que você conhece, que dia estiveram em la fé, dia estiveram bem espiritualmente, pero hoje estão caídos, estão débiles, estão tíbios e necessitam de uma renovação. Comparta com eles para que eles também possam volver-se a Deus e assim cambiar de vida. E amanhã regressaremos aqui com todos vocês com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.